Vamos lá. Olha só. Então, semana passada, a gente teve feriado, né? A gente pôde descansar um pouquinho na terça-feira. E na semana anterior, a gente trabalhou um pouquinho sobre os indígenas brasileiros, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês o meu caderno para a gente ir corrigindo essas atividades, tá? Me dá um ok quando vocês estiverem vendo aí. Qual que é, prof? Tá carregando. Tá carregando, tá? Entrou. Foi. Foi. Isso é da aula passada, prof, né? E isso é da aula passada. A gente vai corrigir hoje, porque essa é a grande ideia, né? Para a gente não se perder nos nossos conteúdos. Então, olha só. Antes da aula passada, a gente tinha trabalhado com os povos incas, maias e astecas, certo? Que acho que a grande maioria de vocês conseguiu fazer o folder, ficaram folders, ó, bem legais, muito bom. Depois disso, a gente então vem para a aula passada, que é a aula do dia 19. Aí eu deixei um vídeo. Gostaram do meu vídeo de cocar de índio? Legal. Depois eu deixei 2 textos, tá? Texto 1 e 2. Aqui deixei os links, certo? Aí lá no caderno vocês tinham que escrever povos indígenas brasileiros hoje. Tá? Decidi não trabalhar com ele, os povos indígenas antigos, porque para a gente interessa como é que tá essa situação dos povos indígenas hoje no Brasil. Tá? Então, escolhi esse caminho aí. Então, a primeira questão que a gente tinha para responder era: quantos indígenas existem hoje no Brasil? O que vocês encontraram aí, segundo a contagem, né, o censo de 2010? Quem é que responde aí para mim? O que vocês encontraram? Ninguém achou nada da resposta? 896,9 mil é o número de indígenas no Brasil. Atualmente, 896 mil indígenas. Muito bem. Para a gente ter uma ideia, né, de quantos a gente tem no Brasil todo hoje. Que eles, na verdade, eles são os donos de direito dessa terra, né? Os que estavam aqui antes da chegada do homem branco. Então, a gente vai ver como é que está essa situação hoje. Botem um certinho, gente, que a gente está corrigindo essas questões aí. A número 2 pedia aonde que eles vivem? Zona rural ou na cidade? E qual é a porcentagem? Vocês encontraram nos textos? Sim. Vai lá, quem é que responde aí? Eu. Vai, Guilherme. A maioria na zona rural. 64% e 36% nas cidades. Isso aí. A maioria na área rural. Só me diz a porcentagem de novo, Gui. 64 e 36 na cidade. Isso aí. 64% na área rural, 64% e 36%. A gente aqui de Flores da Cunha vê os indígenas hoje. Como é que a gente enxerga eles aqui em Flores? Como é que é? Ninguém nunca viu um índio aqui em Flores da Cunha? Já. Já? E vocês viram eles fazendo o quê? Ou aonde? A minha mãe sempre compra aquele cesto que eles vendem lá.
fazendo artesanato, geralmente nas ruas, né? Ou em algum tipo de acampamento, alguma coisa assim, né? A gente não vê na nossa região aquele indígena que a gente estuda lá quando a gente é pequeno, que vive na aldeia, né? Porque aqui na nossa região não existe. Tem alguns territórios indígenas no Rio Grande do Sul, mas não perto da gente. Tá? Não muito pertinho aqui de Força. Muito bem. E aí, gente, vocês estão acompanhando as notícias da pandemia, né? E aí, gente, os povos indígenas, eles estão sendo muito afetados pela pandemia que a gente está vivendo, né? Principalmente aqueles das reservas indígenas, tá? Então, olha lá o que aparece na número 3, para a gente pensar. Por que esses indígenas são muito vulneráveis à Covid-19? O que vocês encontraram de 3 motivos aí? Posso ler? Pode. Porque a vida na aldeia é uma vida compartilhada, a falta de acesso ao saneamento básico, a falta de acesso à saúde. Isso aí. Alguém colocou outra? Já pegaram várias gripes? A questão do sistema imunológico dos indígenas é diferente do nosso. Falta de saneamento, né? A Yasmin tinha me botado. Saneamento básico. E falta de acesso à saúde, né? Pouco acesso à saúde. A gente vê aqueles indígenas, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, né? Nas aldeias. Como que é a vida deles? Eles vivem em comunidade, né? Eles vivem nas casas com muita gente, porque é da cultura deles. Então, são 30, 40 pessoas numa mesma casa, né? Então, você não tem isso. Será que tem acesso à rede de esgoto? Assim, vasinho sanitário que puxa descarga? Não tem. Na aldeia não tem. Então, falta esse saneamento básico, né? E, óbvio, né, as aldeias que são em reservas e longe das cidades, os indígenas têm pouco acesso à saúde. Eles não têm como chegar nesses lugares, nessas UBSs que vão tratar deles. Então, ontem eu estava vendo uma notícia que a doença vai dizimar boa parte desses indígenas por conta dessas situações, de que eles não têm muito acesso à saúde e a questão do sistema imunológico, né? Que é diferente. Tranquilo até aí? Muito bem. E a número 4, o que vocês encontraram? Vocês já ouviram falar na FUNAI? Não. Não, ninguém nunca tinha ouvido falar, porque não é da nossa realidade, né? O que vocês encontraram? O que quer dizer FUNAI e para que ela serve? Posso falar, prof? Vai. FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é o órgão do governo brasileiro que lida com todas as questões referentes às comunidades indígenas e às suas terras. Isso aí. Fundação Nacional do Índio. É um órgão do governo. Alguém quer ler o seu? Vou levar coisa do Que cuida. Não é cuida. Vamos usar outra palavra. Mas também não deixa de ser. Cuida de toda a questão indígena. Por exemplo, a questão das terras, a questão que deveria ter mais acesso à saúde, né? Todas essas questões. Tá? É um órgão do governo que tem a função de cuidar de toda a questão indígena no Brasil. Gente, quem não tem, corrige, tá? Corrige, arruma a questão,
que é para isso que a gente tá fazendo aí. Oi? De que dia que é mesmo? É da última aula, que foi dia 19 de maio. Ah, tá, achei. Tá. Vou dar uns minutinhos, que tem gente anotando. Pessoal, se terminar a aula, porque eu não entrei com a senha da escola, tá? Eu entrei com a minha senha hoje. Então, se acabar a aula, a gente entra de novo, tá? Só que eu mando o link e vocês entram de novo, beleza? Aqui falta 9 minutos para acabar. Isso aí. Muito bem. Então, vamos para a próxima, pode ser? Uhum. Mais um pouquinho? Deixa eu ver entrando. Oi. Oi, Ashley, bom dia, tudo bem? Bom dia. Prof, eu demorei para entrar, porque eu tô com um problema no celular. Tá, Ele não tudo tá bem. Tá, olha só. Aí depois eu vou deixar salvo, Ashley, lá no YouTube, tá? Aham. Aí tu entra para corrigir as primeiras questões da aula passada. Tá. Tá, então a gente tá corrigindo, é a nossa aula do dia 19 de maio. A gente tá corrigindo as perguntinhas sobre os povos indígenas brasileiros hoje. Tá. Então, a gente viu que atualmente a gente tem quase 900 mil indígenas no país. A maioria deles vive na área rural, né? 64%. Eles são muito vulneráveis à Covid-19 pela falta de saneamento básico, pouco acesso à saúde, porque a vida é comunitária, a vida na aldeia é comunitária. E tem um órgão do governo que ele é responsável por cuidar de toda a questão indígena no país, que é a FUNAI. E aí, eu pedi que vocês fizessem uma charge pensando na questão indígena hoje, frente a essa pandemia, né? E eu coloquei ali que charge é uma ilustração, que, enfim, que faz uma crítica, né? Alguma coisa. Vocês conseguiram fazer essa charge? Sim. Bota aí para eu ver. Sim. Guilherme, legal. Essa não precisava me enviar, acho que só a Ashley me enviou, né? A Yasmin. Alguém quer ler a sua, por favor? Lê aí, Gui. O que tu botou? Eu botei índios em meio à pandemia do Covid-19. Se soube que tem um tal de coronavírus solto por aí? Até soube, mas para mim isso não importa. É tudo uma besteira. Mas não se preocupe com isso. Temos muitas árvores e plantas para manter nossa aldeia salva. Daí o índio morreu. Verdade, né? João Vitor, tu estava me mostrando, lê para mim, o Boeira. O índio fala: vence o maldito que mostra o poder da minha flecha. Daí. Certo, ficou bonito o desenho. Isso aí. Beleza. Mais alguém quer ler a sua? Vai, João Pedro. Eu vejo que está usando máscara, porque não estamos no meio de uma pandemia. Isso aí. Muito bem. Deixa eu ver o desenho, mostra para mim. Consegue botar ali pertinho? Isso, beleza, isso aí. Então era para a gente pensar um pouquinho essa questão do índio, né? Que a gente vê que ele é muito excluído de muitas questões, assim, de muitos direitos que deveriam ser reservados a essas comunidades. Bom, continuando, estão enxergando de novo a tela? Sim. Muito bem. E aí, agora, o que eu deixei? No outro texto, nós tínhamos algumas personalidades indígenas, ou seja, lideranças que vão em busca desses direitos dos índios e que lutam por esses direitos. E que muitas pessoas desses indígenas tiveram acesso à educação, ao curso superior,
né? E conseguem ajudar da sua forma o seu povo. Vocês tinham que escolher... tinha todos os nomes e cada uma, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, peraí. Prof, essa aula do dia 19 não precisava mandar foto, né? Não. Quando eu não escrevo no final, gente, não precisa, tá? Vou compartilhar aqui. Estão vendo o Google? Sim. Mas não era isso. As lideranças eram texto. Muito bem. Vocês podiam procurar outras, tá? Esse era uma sugestão minha. Então, o que vocês encontraram aí? Essa mulher... Estão vendo? Não, tá bom. Tá branco pra mim também. Aí foi. Foi? Então, Agora... aqui a gente... Eu botei algumas mulheres, tá? Por que eu escolhi algumas mulheres? Porque geralmente a gente vê menos lideranças, pessoas de liderança, mulheres. Então, escolhi algumas. E a gente tem a Sônia Guajajara, que é a principal delas, né, hoje na luta pelos direitos dos indígenas no Brasil. Tá? Isso, olha ali, ó. Tá? Aí, o que a gente tinha que encontrar sobre essas pessoas? Tá, quais são elas? Eu vou dizendo o nome, tá? A que povo a Sônia pertence? O que vocês encontraram aí? Pertence ao povo Guajajara. Guajajara, como diz o nome. Isso, que fica no Maranhão, muito bem. Qual a formação, ou seja, dizia lá no que ela era formada? Dizia. O que vocês botaram? Eu. Vai, João. Coordenador da Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Ok, quem mais? E qual é a luta dela? O que ela, né? O que ela busca? Defende a demarcação de terras, promoção de ações contra mudanças climáticas e imagens de encontros com lideranças indígenas. Isso aí. Então, ou seja, o que é demarcação de terras? Ela luta para que os povos indígenas tenham a sua terra, desculpa, gente, demarcada, ou seja, aquela terra é do povo indígena. Porque hoje o que mais tem é gente invadindo essas terras. Na verdade, desde que os portugueses chegaram aqui, se invade terra indígena. Mas ela luta para que essas terras sejam defendidas. Oi? Prof, qual que é a formação dela? A gente vai colocar, não como formação, a gente vai escrever lá que ela é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É uma associação, ó. Tá? Esse aqui eu não vou escrever Eu lá. não entendi a primeira pergunta. A primeira era... quais são elas? Quais são elas? O nome das lideranças, né? Então, aqui, ó. Sônia Guajajara. Eu vou compartilhar de novo aqui, peraí. Vou compartilhar meu caderno, tá? Estão enxergando ele aí de novo? Não. Então, Sim. a Sônia Guajajara. Vou fazer diferente ainda. Sônia Guajajara. Ela pertence ao povo Guajajara. Ela é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E falta menos de 1 minuto. A gente entra todo mundo de volta, tá? E a luta dela, luta pela demarcação
e contra as mudanças climáticas. Tá, duas. A Sônia Guajajara. Vocês lembram que o